A gente começou uma série no último domingo e o título dessa série é A Mentalidade Apostólica, Formando a Mentalidade Apostólica. E eu aumentei um pouquinho esse título. Formando a mentalidade apostólica a partir do ministério apostólico em Atos. A partir do que observamos, aprendemos e recebemos ao estudarmos, ao ouvirmos o Espírito nos ministrar sobre o ministério apostólico em Atos. E no domingo passado eu falei primeiro sobre o que Deus nos exortou, sobre essa necessidade de mudança de mentalidade. Por isso que a gente está trabalhando em todos os nossos encontros, seja nos grupos pequenos, seja no culto profético da quinta, seja em reunião como tivemos ontem aqui no Dia da Visão, sempre enfocando mentalidade, mudança de mentalidade. Falei também que, a partir disso, nós estamos olhando para esse ministério apostólico, para que haja uma mudança de mentalidade em nós. E, olhando para o ministério apostólico em Atos, nós começamos ali em Atos 1, e nós vimos que o ministério apostólico, apresentado no livro de Atos, ele se inicia com aqueles apóstolos reunidos em oração. Eles não estavam sozinhos, eles estavam com as mulheres, eles estavam com os irmãos de Jesus. E pelo texto, deixa-se a entender que haviam pelo menos 120 outros discípulos com eles. E ali reunidos, eles oravam ao Senhor. Foi sob oração que eles escolheram Matias para substituir Judas. Foi debaixo de oração que eles então recebem o derramar do Espírito Santo. Quando estavam reunidos em um mesmo lugar, como um só corpo, na presença do Senhor, buscando a face dele. Como nós estamos aqui, assim começa o ministério apostólico descrito em Atos. Hoje eu quero continuar de onde eu parei, uma vez que eu falei para vocês que esta vai ser uma série. Então hoje eu continuo a partir de Atos 2, e eu quero começar do verso 1, já lido no final do domingo passado. E eu quero que você fique bem atento. Vou pedir aos diáconos que evitem muito movimento. Fiquem bem atentos para receber. Atos 2, a partir do verso 1, diz: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, quando de repente, eu quero lhe dizer que quando há um povo que se reúne como corpo, não está isolado, mas está reunido como corpo. Um povo que se reúne para adorar, um povo que se reúne para orar, para buscar a face do Senhor. Saiba, é uma questão de tempo para acontecer o de repente dele. É no de repente que alguém, impelido pelo Espírito Santo, levanta a sua voz e faz algo que o Espírito estava lhe ordenando fazer e é tomado pelo Espírito. É de repente. É de repente que você está aí, não está sentindo nada, de repente começa a chorar sem explicar. É de repente que vem à sua mente situações vividas de pecado, ainda não confessados, que você precisa se arrepender e fazer confissão. É no de repente que você lembra de alguém, é no de repente que você sente o seu corpo queimando, é no de repente que ele nos surpreende. Eu quero dizer que há um de repente, muitos deles para vivermos neste lugar, amém? Mas em Atos diz que de repente veio do céu. Veio de onde, minha gente? O que nós queremos vem de onde? Nós não estamos buscando o que homens têm para dar. Tem muita gente buscando o que homens muito letrados têm para oferecer. O que homens muito cheios de oratória têm para oferecer. O que bandas que tocam divinamente com muita excelência têm para oferecer. Mas este é um povo que está ansiando por aquilo que vem do céu. E nós estamos bem alinhadinhos com Jesus, que quando nos ensina a orar, diz: ó Senhor, que seja feito aqui na terra. Como é? No céu. Sabe qual é o referencial?
é o céu. Nós precisamos deixar um pouco de lado os referenciais humanos e colocar os nossos olhos no que vem do céu. Então está escrito, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. E aí olha o que acontece, que interessante. Eles viram, diga comigo, viram. Eles viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram, pousaram sobre cada um deles. Escute, estava acontecendo uma liberação do céu. Tinha um mover sobrenatural liberado. Mas sabe o que aconteceu ali? É que no meio de um mover sobrenatural liberado, eles puderam ver o que estava acontecendo no reino espiritual. E nós temos visto o que tem acontecido no reino espiritual. E eu quero liberar profeticamente que não serão poucos os que verão, mas que todos nós, em um só espírito, quando virmos os céus abertos, sendo liberado dos céus sobre nossas vidas, nós veremos os sinais do mover sobrenatural. Gente, era uma coisa diferente, não era natural, não era humano. E o autor aqui não sabe nem como expressar, ele diz, era como línguas de fogo, era algo sobrenatural. Não tenha medo do sobrenatural. Escute, o sobrenatural está descrito nas Escrituras, é desde o Antigo Testamento ao Novo. Eles viram, e então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. O mover espiritual se manifestou no visual, mas também se manifestou de maneira audível. E então eles começaram a falar aquilo que eles não possuíam, uma língua que eles nem entendiam, que eles não compreendiam, mas que o Espírito estava liberando. Assim o Espírito faz. As manifestações do Espírito Santo, elas são percebidas por nossos sentidos. E aqui ele vai falar do visual, ele vai falar da audição, uma vez que eles podiam ouvir as línguas que estavam sendo declaradas. E aqueles homens que nem conheciam aquelas línguas, e nesse caso, todos os estudiosos, a grande maioria, concorda que eram as línguas daquelas nações que estavam ali representadas, tendo em vista a festa de Pentecostes. Eles começaram a falar línguas que sequer tinham aprendido, ou pelo menos existem duas correntes, é que eles falavam e os homens ouviam, porque era o Espírito falando, ou que eles mesmos foram dotados e falavam aquelas línguas. Eu não sei qual é o caso, eu sei que o que foi liberado do céu, por meio da manifestação do Espírito Santo, foi acessado no reino natural por homens e mulheres que puderam ver, falar e ouvir. Eu quero dizer que nós vamos ver, falar e ouvir o que vai ser liberado dos céus sobre nós. Amém? Se você toma posse, diga amém. Eu tomo posse para a minha vida. Mas tem algo que eu quero focar hoje. É que, veja, eles foram cheios do Espírito Santo. Eles viram as línguas como de fogo e eles puderam ver e ouvir, falar e ouvir, porque ali, naquele lugar, eles ficaram cheios do Espírito Santo. Para que um ministério apostólico seja desenvolvido, amados, é necessário o enchimento do Espírito Santo. O ministério apostólico, ele não pode ser realizado carnalmente. Ele não pode ser realizado com seminário teológico. Ele não pode ser realizado com muito estudo. Ele não pode ser realizado com técnicas, qualquer que seja ela. O seminário teológico vai ajudar a compreender as Escrituras. O estudo vai te ajudar a ampliar a tua mentalidade, ser formada a partir das Escrituras. Mas ouça, se você não tiver o enchimento do Espírito Santo, você não consegue realizar a obra que é dos céus e não é desta terra. Se você quiser saber como construir uma casa, você estuda nessa terra engenharia e você constrói. E se você quiser aprender como tratar cárie e arrancar dente, você estuda odontologia e você arranca e trata.
Agora, a obra do céu, meu amado, não se faz com instrumentalidade da terra. A obra do céu não se faz com instrumentalidade humana. A obra do céu só pode ser realizada com o que vem do céu. Por isso que tem que haver o enchimento do Espírito Santo de Deus. É necessário o enchimento do Espírito. E aí eu quero lhe dizer que isso começa em Jesus, na verdade, você sabia? Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. Sabe como é que ele é chamado nas Escrituras? Como o apóstolo. Você sabia? Que antes dos 12 apóstolos, Jesus foi o apóstolo. O apóstolo supremo. E Jesus, quando começa o seu ministério apostólico, eu posso afirmar isso sem medo de errar. Jesus, o apóstolo supremo, foi o primeiro a desenvolver o ministério apostólico. Quando Jesus vai começar o ministério apostólico, sabe como é que ele é marcado, autorizado, liberado para começá-lo? É por meio do Espírito Santo. Está lá em Lucas 3, a partir do verso 21. Diz que quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Veio de onde, minha gente? Veio de onde, minha gente? Era da água do Jordão? Era das mãos de João Batista? Estava vindo do céu. Foi o céu que se abriu. E diz o texto que o Espírito Santo desceu sobre ele. Então veio do céu. Porque era do céu que estava sendo enviado o que Jesus necessitava para desenvolver o seu ministério apostólico. Veio do céu uma voz. E a voz disse: Tu és o meu filho amado. Em ti eu me agrado. E Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Veja comigo. O começo do ministério de Jesus está ali, é marcado. 30 anos, quando ele começa. E qual é o evento histórico que está associado ao começo do seu ministério apostólico? A descida do Espírito Santo. Faz sentido? Faz sentido o que eu estou falando? Está comigo aí? Jesus estava cheio do Espírito Santo. Jesus foi conduzido pelo Espírito logo no início do seu ministério. Se a gente continua Lucas, vamos agora para o capítulo 4, no verso 1. Olha o que está escrito lá, gente. Jesus foi batizado por João Batista, o céu rasga, vem o Espírito Santo, o Pai fala e ali começa o ministério. É a marca do ministério apostólico começando. Agora em Lucas 4:1 está escrito, Jesus o quê? Jesus o quê, gente? Jesus cheio de quem? Jesus cheio do Espírito Santo. Voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo. Jesus está no Jordão, Jesus recebe o Espírito Santo. Jesus volta do Jordão e já está cheio do Espírito Santo. E agora ele é levado nos seus primeiros passos em seu ministério. É levado por quem? Pelo Espírito Santo. Como é que tu quer andar sem o Espírito? Como é que tu quer andar sem ouvir o Espírito? Como é que você se aceitou estar em um lugar religioso, onde você ouve homens, ouve mulheres, onde você lê muito, mas você não tem experiência de ouvir o próprio Espírito de Deus te dizendo, vai, eu quero te levar ali. Faz assim que eu quero fazer assim. Se o ministério apostólico de Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, que vem à terra, sendo homem, sendo Deus, ele é movido pelo Espírito. E tu acha o quê, criatura? Que tu pode se mover a partir de reuniões? Ou a partir da tua própria decisão, do teu achismo? Não é possível desenvolver um ministério apostólico sem que se ouça o Espírito Santo conduzindo e levando.
Por isso eu quero declarar que este centro apostólico, cada passo que der, será guiado pelo Espírito Santo de Deus, que é quem nos levará diante da sua vontade e do seu querer. Amém? O primeiro ministério apostólico está escrito ali em Hebreus 3:1, a referência. Ele é desenvolvido por Jesus, o apóstolo. Hebreus 3:1 diz, portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em quem? Em quem? Jesus. Aí quem é ele que está escrito aí depois da vírgula? Apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ó a associação aqui, ó, entendedores entenderão, mentalidade sacerdotal, mentalidade apostólica. Mas isso é para outro momento. Jesus, apóstolo. A Bíblia diz tudo, NVI, a respeito desse versículo, vai dizer, aspas, ele é o apóstolo supremo, de quem provém todos os demais apostolados. Jesus é o modus operandi, Jesus é o motivo, a razão, o cabeça. Qualquer outro apostolado tem os seus olhos em Jesus, tem o seu modelo em Jesus e se move e deve buscar se mover como Jesus. Então eu tenho muita tranquilidade de dizer, amados, Jesus, ao começar o seu ministério, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Calma, muita calma nessa alma. Não caiu, não quebrou. Jesus então dá instruções agora àqueles que sucederiam o seu apostolado. Jesus vai ser assunto aos céus e antes de ser assunto ele dá instruções sobre aos apóstolos que o sucederiam. Em Atos 1, nos versos 1 e 2, Lucas, o autor do Evangelho de Lucas e também autor do livro de Atos, vai dizer, em meu livro anterior, ele está falando do Evangelho de Lucas, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, para tudo. No Evangelho de Lucas, Lucas escreveu o que Jesus começou a fazer. E a Bíblia não consegue reter nela tudo aquilo que Jesus fez e fará. Sabe por quê? Porque Jesus começou, mas Jesus continua realizando. Através da sua igreja, através dos seus discípulos, ele continua a fazer e fará ainda muito mais. E quero dizer, obras ainda maiores ele fará do que aquelas que ele fez enquanto esteve encarnado nessa terra. E isso está escrito e declarado pela boca dele. Oh, quantos livros precisamos escrever ainda sobre o que Jesus continua fazendo através dos seus discípulos, através da sua igreja, obras maiores do que aquelas que ele fez enquanto encarnado. Ah, mas o texto diz que ele começou, Lucas diz, né? Eu, em meu livro anterior, eu escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia que ele foi elevado aos céus. E aí diz, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Olha que interessante. Fique atento aqui. Lucas está registrando o último momento de Jesus com os apóstolos. O último encontro dele encarnado. Ele vai ser assunto aos céus. Antes de ser assunto aos céus, ele está com seus apóstolos. E ele vai dar instruções a eles. E as instruções que ele dá é por meio de quem? Por meio de quem, gente? As instruções que Jesus dá aos seus apóstolos é por meio do Espírito. O apóstolo supremo, cheio do Espírito Santo, assim desenvolveu o seu ministério apostólico. Mas antes de voltar ao Pai, ele dá instrução aos apóstolos que iriam sucedê-lo. E ele o faz por meio do Espírito Santo. Tem um negócio aí, minha gente.
O Espírito Santo está no início do ministério e está no final. Operando e atuando. Quais foram as instruções dadas por Jesus? Você sabe? Está ali ainda, em Atos 1. No verso 4, no verso 5, no verso 8. Está assim escrito, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem, olha aí a instrução. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. É Jesus quem está falando, amados. Com os apóstolos, dando as instruções, por meio do Espírito. E Ele está dizendo, vocês precisam ficar aí. Vocês precisam esperar pela promessa que eu falei para vocês. Aí olha o que Ele fala. Porque João batizou com água. Mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Quem é que está falando de batismo com o Espírito Santo, minha gente? É Jesus Cristo. Aos apóstolos, que agora vão começar o ministério apostólico deles. E para começar o ministério apostólico deles, Jesus está dizendo, espera aí, vocês vão precisar de uma coisa especial. Vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. No verso 8 diz, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Sabe o que Jesus está falando? Que lá no Jordão, o céu se abriu e desceu sobre ele o Espírito Santo. Ele sai de lá cheio. E é assim que ele realiza o ministério que Deus confiou a ele. Ele estava cheio de quê? Cheio de poder. Então, para não deixar dúvidas, no verso 8 ele diz, vocês vão receber poder quando? É quando descer sobre vós o Espírito Santo. Aí, meu amigo, ninguém segura vocês. Vocês vão ser minhas testemunhas. Testemunha fala do que viu. Testemunha fala do que viveu. Testemunha tem autoridade para falar porque esteve presente, vendo, vivendo, ouvindo. Jesus está enviando o seu povo, os seus apóstolos, como testemunhas dele. Mas ele diz, vocês irão, depois que receberem do alto o Espírito Santo, porque será o poder de que vocês necessitam. Você sabia que os apóstolos já tinham recebido o Espírito Santo? Eu vou fazer um parênteses aqui, tá? Não é um culto de doutrina, não é uma escola bíblica, então não dá para me aprofundar. Mas eu vou soltar algumas coisas para vocês até estudarem ou pesquisarem. Os apóstolos, eles haviam recebido o Espírito Santo. Eles estavam reunidos, trancados com medo depois da morte de Jesus, estavam apavorados, diz que eles estavam com muito medo. E Jesus aparece no meio deles. Isso está narrado no Evangelho de João, no capítulo 20. No verso 21 e 22. Olha o que está escrito. Novamente, Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles. E disse, recebam o Espírito Santo. Ah, se eu pudesse, um dia eu prego sobre isso, mas olha que lindo. É massa isso. Jesus sopra. Eu não sei se você lembra da criação. Quando o Senhor cria o homem, o que é que Ele faz para que o homem receba vida? Ele sopra a alma vivente. E aquilo que era só barro, agora tem vida. Agora olha só. Jesus está com Nicodemos e diz, é necessário que você nasça da água e do Espírito. Nicodemos diz, como assim? Eu vou entrar de novo na barriga da mãe? Ele disse, meu filho, você não está entendendo? Não está difícil de entender, mas tem que nascer do Espírito. E fica, como é que nasce do Espírito? Aí Jesus ressuscitou, encontra com seus discípulos apavorados, e Jesus então sopra sobre eles e diz, recebam o Espírito. No mesmo ato na criação, agora como a vivificação daqueles que estavam mortos. Agora eles estavam sendo regenerados ou vivificados, nascendo do Espírito.
Isso é massa. Quem pegou, pega aí e guarde. Mas vamos mais. Por que é que Jesus soprou sobre eles o Espírito? Por que é que Jesus disse, recebam o Espírito? Por que é que eles receberam o Espírito e depois lá na frente Jesus vai dizer, ninguém sai até receber a promessa do meu Pai e ser revestido do Espírito? Por quê? Não já tinham recebido? É por isso que eu concordo com a corrente teológica pentecostal, que entende que nós somos selados com o Espírito Santo quando entregamos as nossas vidas para Jesus e somos vivificados, regenerados. Mas nós precisamos de um batismo com o Espírito Santo, que vem depois, porque esse batismo traz uma capacitação de poder para realizar o chamado. Nós cremos assim. Quem vem de igrejas reformadas não crê. Então eles dizem que bastou entregar a vida a Jesus e já tem o Espírito Santo. Mas essa é uma corrente, a corrente reformada. E eles caminham muito, sem falar muito, no buscar o Espírito, ser cheio do Espírito, se mover no Espírito. Então você vai ver dentro dessa corrente reformada os cessacionistas, que mataram o Espírito. Os cessacionistas disseram, cessou, não tem mais Espírito Santo fazendo coisa nenhuma. Foi só lá no 1º século. E imagine uma igreja cessacionista, irmãos. Uma igreja que vive sem buscar ser cheia do Espírito. Que não acessa o poder do Espírito. Que não se move com liberações do Espírito. Meu Deus. Mas existe uma outra corrente a que nós seguimos. E que vem mais desse movimento pentecostal que reconhece que não cessou. O Espírito que operou no 1º século, na formação da igreja, é o mesmo Espírito que continua operando na igreja do Senhor Jesus e enchendo essa igreja com poder para que ela possa ser e realizar tudo aquilo que Jesus a convidou e a chamou e vocacionou e enviou para ser e fazer em nome dEle. Ora, se Ele foi cheio do Espírito para realizar a obra, como nos enviaria sem? É por isso que tem o batismo com o Espírito. Então nós cremos assim, sopro da vida. O fôlego da vida, sopro da regeneração, em João 20. Mas depois, nós temos o batismo, que é o derramar do Espírito com poder. E veja, amados, o profeta João Batista já tinha acessado essa revelação. O profeta João Batista, em Lucas 3,16. Veja o que está escrito. Antes mesmo de Jesus já está derramando o batismo com o Espírito Santo. Olha o que está escrito. João respondeu a todos. Eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu. Tanto que eu não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Estão comigo aqui entendendo? Pelo amor de Deus, para sua mente mudar. Jesus começa no Jordão, o seu chamado, o seu ministério apostólico, vendo os céus rasgar e vir sobre ele o Espírito Santo. Ele deixa o Jordão e o texto bíblico diz cheio do Espírito Santo. Depois esse Jesus está com os seus apóstolos reunidos para se despedir em Atos e diz, fiquem, porque vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Ele usou a expressão, batizados com o Espírito Santo. Só que João já tinha profetizado, depois de mim vem aquele que batiza com o Espírito Santo. Agora Jesus já tinha soprado o Espírito Santo, porque mandou ficar para batizar depois? Bom, está aí para vocês pensarem. Para mim é muito óbvio, muito claro. E aí o batismo efetivamente, o batismo acontece. O batismo acontece em Atos 2. Como eu comecei essa pregação. E aí o fogo... Porque olha o que João previu. Olha o que o João profetizou. Vocês vão ser batizados com Espírito Santo e com fogo. Quando chega lá em Atos 2, o que é que está relatado? Que o Espírito Santo encheu, batiza eles. E eles veem o quê? Línguas como de fogo. Eles são cheios do Espírito Santo, então o ministério apostólico está apto para começar. Atos 2:4.
todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Diga comigo essa frase final. 1, 2, 3. Conforme. Quem é que capacitava? Quem é que capacitava? Esse batismo com o Espírito, que libera poder sobre nós, amados, nos capacita. Nós precisamos estar cheios do Espírito, porque à medida que nos enchemos dele, nós vamos sendo capacitados para realizar as obras que Jesus realizou em seu ministério apostólico. E, na verdade, realizar obras ainda maiores do que as que ele fez. Mas tem que estar se movendo no poder do Espírito. Atos 4, eu vou saltar. Vou sair do capítulo 2, quando eles foram cheios, e vou para o capítulo 4. Atos 4, a partir do verso 8. Olha o que está relatado lá. Então, Pedro, o apóstolo Pedro, o sucessor do apóstolo Jesus, o apóstolo Pedro, começando o ministério apostólico dos 12 apóstolos do Cordeiro, o apóstolo Pedro estava como, minha gente? Qual era o diferencial do apóstolo Pedro, meu povo? Cheio do Espírito Santo, disse-lhes. E no verso 13 diz que, vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens comuns. Eu quero saber, tem algum homem comum aqui nessa comunidade? Tem alguma mulher comum? Você se acha comum? Eu quero te dizer que os comuns, eles podem realizar grandes obras. Aquilo que é impossível ao comum, basta que eles estejam cheios do Espírito Santo e de poder. O batismo do Espírito Santo é para comuns. Que o desejam, que creem. Vendo a coragem e percebendo que eram homens comuns, sem instrução. Oh, amados, quanta gente está morta na instrução. Quantas igrejas mortas na instrução. Quantos crentes que se desviam no meio da instrução. Se perdem nos muitos estudos. Porque não tem experiência com o Deus vivo. Quantos, na mesmice de cultos religiosos, de eventos religiosos, com formatos humanos, com direção humana, com construção humana, com desenvolvimento humano, do mesmo jeito, só na carnalidade do homem. Mas esses estavam maravilhados porque sabiam que aqueles ali eram comuns, não tinham instrução, mas estavam cheios de coragem. Coragem para falar, proclamar, declarar, realizar milagres. Sabe de onde é que vinha a coragem deles? De quem? Do Espírito Santo. Falta coragem em você? Você se sente muito tímido? Você às vezes acha que você precisaria estudar mais para poder abrir a sua boca e ser usado por Deus? Eu quero dizer que a sua mentalidade está carnal. Você precisa receber a mentalidade de Jesus. A mentalidade de Jesus é a mentalidade do Espírito. Que diz assim, não é a sua instrução que te autoriza. E o que vai tirar o teu medo de falar, de fazer, de entregar, de tocar, de liberar, de profetizar e do que quer que seja, é o fato de você estar cheio do Espírito Santo. Agora, amado, se você só está cheio de você mesmo, se você só está cheio de você, se você só está cheio do que é humano, se você só está cheio, você fica aí preso num medo eterno, numa timidez eterna,
numa falta de ousadia eterna. Porque você acha que nas Escrituras diz que vocês não receberam o espírito de medo. Vocês receberam um espírito que dá a vocês o quê? Ousadia. Por que isso que precisou ser dito? Porque esse espírito, quando nos enche, ele nos enche de coragem para fazer o que o Senhor deseja que façamos. Carla ontem deu testemunho aqui falando. Ela disse, não, peraí. Quando o Senhor me chamou e o Senhor me posicionou e disse o que é que eu ia realizar, eu não tinha nada do que eu precisava. Ela está dizendo assim, eu era uma comum. Eu era aquela que vinha para a igreja, sentava no banco, assistia culto e ia para casa. E Deus estava dizendo que eu ia ser uma líder de cura de pessoas, que eu ia libertar vidas, que eu ia expulsar demônios. Como assim? Eu era uma comum. Mas o que ela vai dizer? Mas algo aconteceu. Ela não tinha o que precisava para o ministério. Mas o Senhor que a chamou possuía. E à medida que ela foi buscar, e foi batizada, e foi cheia, e continuou se enchendo do Espírito. Ah, meu amigo, começa a curar, começa a libertar, começa a profetizar, começa a encher outros com o Espírito que está sobre ela. E isso é para ser sobre mim e sobre você também. Pedro, cheio do Espírito Santo, fez com que o povo admirasse e dissesse iletrado, mas está cheio. Que coragem é essa? Aí você vai dizer, Edi, mas aí era o apóstolo Pedro. Você está aí dando aquela pelada, poxa. Eu quero lhe dizer que mais à frente, no capítulo 6 de Atos, no verso 3. Não vou no capítulo 6 não, no capítulo 4 ainda, no verso 31. Lá no capítulo 4 que diz que Pedro está cheio. Olha o que o verso 31 diz. Não só os apóstolos... Perdão, cadê? Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. E o que é que aconteceu? Quem ficou cheio do Espírito foi só Pedro? Todos. Nós temos feito reuniões aqui para buscar, para orar. E sabe o que é que tem acontecido mês após mês? Nós temos visto o Espírito Santo enchendo os comuns. Aleluia. Porque quando o povo de Deus se reúne, com o seu coração aberto, ansiando, e oram, meu irmão, a liberação dos céus. E quando o céu libera, todos podem ficar cheios. Agora, olha o resto do verso. Ficaram cheios e ficaram parados na cadeira dizendo, me enche um pouco mais. Eles anunciavam o quê? Corajosamente. Gente, eu não sei que mistério é esse, mas Deus está falando aqui. O enchimento do Espírito Santo tem a ver com uma capacitação para te tornar corajoso. Eu quero dizer, tinha frouxo aqui, vai sair corajoso. Tinha covarde aqui, vai sair cheio de coragem. Amém? Basta que seja cheio do Espírito. Oh! Quando eles vão escolher os diáconos no capítulo 6, os apóstolos estão lá dizendo, peraí, não dá para a gente fazer tudo. Vamos fazer o seguinte, a gente vai ficar só com a palavra, com a oração. Vamos pegar uma galera que vai ajudar aí as viúvas, os que estão órfãos. Como é que a gente vai fazer? E aí eles dizem em Atos 6:3, irmãos, escolham entre vocês 7 homens. Não eram dos apóstolos, os 12 não. Mas o ministério apostólico, ele tem um liberar, que ele, a partir desse liberar, aqueles que são chamados para outras áreas de atuação dentro desse ministério, também são cheios do Espírito, porque é fundamental que sejam cheios para realizar a obra, seja ela qual for. Diz que escolham vocês 7 homens de bom testemunho. E o que é que eles precisam ter? Qual era o requisito? Cheio do Espírito e de sabedoria. E passaremos a eles a tarefa. Quando a gente começou a fazer corpo diaconal aqui, eu tinha um medo desse negócio de corpo diaconal.
que você escolhe gente para poder olhar carro lá fora, no estacionamento, e ajeitar a cadeira, e ver se as coisas estão tudo arrumadinhas, pegar água, organizar a ceia. Isso tudo é necessário, é uma bênção, a gente precisa de mais. Essa obra precisa ser feita. Os apóstolos levantaram diáconos, mas chamar diácono só porque sabe fazer algo que precisa ser feito, sem conscientizar de que a obra de Jesus, seja olhando os carros lá fora, seja abrindo a porta aqui dentro, seja entregando água, seja pegando ceia, seja a obra de Jesus, ela precisa ser realizada por homens e mulheres que estão cheios do Espírito Santo dele, porque não é obra na carne, é obra espiritual. Diáconos, enchem-se do Espírito. Reúnam-se para orar. Reúnam-se para buscar a face do Deus vivo. Tenham as suas experiências com o Espírito. Vocês também são comissionados para manifestar poder. O poder de Deus. E aí a gente vai ver um discípulo chamado Filipe. Filipe é dessa leva dos primeiros discípulos ali. E está em Atos 8, a partir do verso 5. Eu amo esse texto. Diz que Filipe foi para uma cidade de Samaria. Ali anunciava o Cristo. E quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Eles estavam ouvindo Filipe, mas eles também estavam vendo. Olha isso, gente, mais uma vez, a ação do Espírito Santo trazendo o que você vê e o que você ouve. Aquilo que é falado, que alguém vai ouvir, e aquilo que vai ser visto de sobrenatural. Aqui em Filipe, você vê esses dois, a multidão ouviu, mas também viu os sinais que ele realizava. É o sobrenatural. E aí deu unânime atenção. Olha o que acontecia. Os espíritos imundos saíam de muitos. Não tinham tido treinamento de libertação. A gente vai ter escola de libertadores, mas eles não tiveram, não. E como é que os espíritos imundos saíam do povo? Porque Filipe era um daqueles que estavam cheios do Espírito Santo. Então os espíritos imundos saíam dando gritos. Paralíticos e mancos eram curados. E aí, amados, quando o sobrenatural de Deus se manifesta, não tem outra forma. O que vai acontecer naquele lugar? Grande alegria naquela cidade. É grande alegria. Quando a gente faz libertação de vidas e a gente vê... Eu lembro de uma irmã nesse último seminário de libertação, todas as palestras, quando começava a manifestar, o olhar dela era tão desesperado. E aí ela subiu uma vez, subiu duas vezes. Quando era outra palestra que já começava os sinais, ela já olhava assim, tipo, de novo e de novo. Mas quando finalmente ela foi liberta, ela veio me abraçar com um olhar de alegria. É uma alegria tão plena de quem sabe que estava preso pelas trevas, mas esteve exposto a alguém cheio do Espírito Santo, que pode usar a autoridade do nome de Jesus e libertá-la daqueles demônios que a aprisionavam e permitir que agora ela caminhe para uma nova vida, acessando a Zoé, a vida do próprio Deus. Ai, gente, como isso é lindo. O que dizer da alegria de alguém que levanta de uma cadeira de rodas? O que dizer da alegria de alguém que vomita um tumor cancerígeno? Diante da manifestação do poder de Deus, curando os enfermos. Como a igreja do Senhor se acostumou a viver sem o poder do Espírito manifesto. Criaram até uma doutrina para dizer que é a vontade de Deus, que a pessoa tem o câncer e ela morre com aquele câncer. E o cara não tem coragem de botar a mão e dizer seja curado, porque não está cheio da coragem que o Espírito Santo dá. Então não bota a mão com medo de vai que não acontece, sei lá, vou passar vergonha. E aí o irmão está lá com câncer e diz, não, mas é a vontade de Deus que ele morra com esse câncer comido aí.
Deus botou nele, é isso mesmo, é para sofrer mesmo. Não cremos assim, amados. Não cremos assim. Nós cremos num Deus que tem uma vontade. Sabe qual é a vontade dele? Que haja cura. E de onde eu digo isso? Porque Jesus disse, eu estou enviando vocês, curem os enfermos. Agora é de porque todos não são. Aí a gente vai entrar na fila para perguntar a ele quando estiver na frente dele. Mas eu sei que o comando dele é curem. Não é diga ao enfermo que é a vontade de Deus, que ele esteja doente e deixa ele assim. Sabe o que acontece, irmãos? É que quando a gente não está cheio do Espírito, se a igreja não estiver cheio do Espírito, essa coragem para se expor, para levantar a mão e dizer seja curado, essa coragem é difícil de se apresentar. Porque você está muito carnal, preocupado com o que vão dizer se não acontecer a cura. Ou então você está muito preso à incredulidade. E se não acontecer, é melhor nem tentar. Mas deixa eu lhe falar. O ministério apostólico, ele é marcado por homens cheios do Espírito Santo, que ousaram realizar as obras de Jesus, assim como Jesus mandou. E ousaram entrar numa cidade e curar enfermos. E ousaram permitir que o Espírito Santo operasse com sinais e maravilhas e milagres, para que aqueles que estavam presos nas trevas, na dor, na angústia, pudessem se alegrar diante da manifestação de Deus. Você quer ser um instrumento de alegria? Tem alguém aqui interessado nisso? Nós temos um chamado para vestir pessoas com vestes de alegria. É engraçado que está associado lá em Isaías, quando fala do Espírito. Quem lembra? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para, ó, capacitação com propósito. Aí diz um monte de coisa, aí diz, colocar os que estavam com vestes de luto, de pranto, colocar sobre eles vestes de alegria. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida e forças para caminhar. Me ajudem aí, viu? O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus comigo exalando vida e forças para caminhar. E o que Ele fez? Ele nos ungiu para pregar libertação e cadeias para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que nos chamem, a fim de que me chamem, carvalho de justiça. Plantados pelo Senhor, para a sua glória. Vão glorificar a Deus quando você for esse instrumento cheio do Espírito. Ah, amados, o enchimento do Espírito capacita, e eu termino aqui com isso. E ele começou com o batismo em Atos 2, mas eu quero dizer que ele gerou controvérsia e incompreensão. E eu preciso que a gente medite sobre isso. Em Atos 2:12, olha só,
Eles tinham sido cheios do Espírito. Eles tinham visto línguas como de fogo. Eles tinham ouvido. Mas diz que eles estavam atônitos e perplexos. E perguntavam uns aos outros o que significa isso. Nós estávamos aqui hoje no culto. E esse é um ambiente profético. Esse é um ambiente de um ministério apostólico. E aqui a gente estava adorando com essa mentalidade apostólica. E de repente alguém está ali e sente o Espírito lhe confrontando, lhe constrangendo e dizendo: abre mão da reputação, grita aí. Vão pensar que você é o quê? E a pessoa tem coragem de dar o grito que eu nem sei o que foi que gritou. Amo, te amo, Jesus, algo assim. Entrego a minha reputação, te amo, Jesus. E você está aí sentado na sua religiosidade, na sua roupa dura, congelada de religiosidade, pensando: que absurdo. Como pode elevar a voz dessa forma? Para que esse grito? Mas ele estava sendo movido pelo Espírito. E o Espírito estava lá tratando com ele o que precisava ser tratado. E no grito dele, o Espírito vem e o toma, e o enche, e o leva ao chão. Como levou tantos outros que foram cheios. E você pode olhar e dizer: para que isso? Que loucura é essa? Eu quero lhe dizer que em Atos 2, quando está se iniciando o ministério apostólico dos sucessores de Jesus, ele se inicia com o batismo do Espírito Santo de poder. E esse batismo, amados, ele foi de tal maneira que uns estavam atônitos, outros estavam perplexos, outros estavam dizendo o que significa. E alguns zombavam, dizendo: beberam vinho demais. O batismo com o Espírito Santo fez com que alguns achassem que eles estavam bêbados. E me perdoe, meu irmão, minha irmã, mas se eu chegar aqui e falar com vocês como eu estou falando, jamais você vai pensar que eu estou bêbada, sim ou não? Agora, e se eu começar a correr aqui, loucamente? E se eu começar a rodar? E se eu começar a cair no chão e rodar aqui, você vai dizer: tá o quê? Tá pelo menos doida? Louca? Embriagada? O batismo com o Espírito Santo gerou a dúvida naqueles que não discerniam espiritualmente, supondo com sua mente carnal que aqueles homens que estavam sendo cheios do poder de Deus estavam bêbados. Pedro vai ter que se levantar com os 11. E em alta voz, acho que está a partir do verso 21, não sei. Ele precisou se dirigir, não, está direto, né? Precisou se dirigir à multidão e dizer: homens da Judeia, todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados. Como vocês estão supondo? São apenas 9 horas da manhã, pelo contrário. Sabe o que está acontecendo? É o que foi predito pelo profeta Joel. O que foi predito aqui nos últimos dias? Disse Deus: derramarei do meu Espírito. Meu irmão, deixa eu lhe dizer, esse negócio de derramar do Espírito, esse negócio de batismo com o Espírito, esse negócio de manifestação do Espírito, isso é ideia de Deus. Se você se incomoda, você precisa ir ter com Deus. Você está precisando bater um papo com Deus. Você está precisando dizer: Deus, esse negócio me incomoda bastante. Que ideia louca é essa do Senhor? E Deus vai te dizer: porque é loucura para os homens. Porque a minha sabedoria é loucura para os homens, está escrito. Estes homens não estão bêbados. Pelo contrário, isso é o que foi predito por Joel nos últimos dias. Diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos. Os seus filhos, as suas filhas vão profetizar. Ele está dizendo: vai ter liberação profética, sim, é ideia minha. E quando o Espírito estiver sendo derramado, vai ter profecia liberada.
Os seus jovens vão ter visões. Vai ter visão sim. É por isso que tudo começa com o batismo do Espírito. E eles vendo as línguas como de fogo. E os velhos vão ter sonhos. Só hoje eu acho que eu recebi os 3 sonhos proféticos chegando. Porque no ministério apostólico, saiba, existe uma liberação e um derramar do Espírito. E as pessoas têm sonhos proféticos sim. E quem é servo, quem é serva, não importa se é homem, se é mulher, não vai ter isso de gênero, não vai ter isso de condição social. É sobre os servos, é sobre as servas. Eu vou derramar do meu espírito, eu vou derramar do meu espírito, diz o Senhor. Eu vou derramar do meu espírito e eles também profetizarão. E depois ele diz que vai mostrar maravilhas em cima no céu, sinais embaixo, é na terra, sangue, fogo, nuvem de fumaça. E alguns acham que isso aqui é algo escatológico, é para o Apocalipse. Mas nós que nos movemos profeticamente, quantos já não viram os sinais de fogo? As nuvens de fumaça. Enfim, o sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Aqui é claramente um sinal escatológico da vinda dele. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Haverá salvação. Haverá salvação. Ó Senhor, eu quero te clamar. Nós somos um ministério apostólico. E nós estamos estudando tudo aquilo que aconteceu sob o ministério apostólico. E havia salvação. E nós queremos te clamar, Senhor, que haja salvação em nosso meio. Senhor, ativa-nos. Ativa-nos em algo que ainda não sentimos essa liberação. Para que além de sermos instrumentos de cura, de libertação, de restauração, de santificação, de ativação nos dons, de ativação no Espírito, nós também nos alegremos com salvação de vidas. Ó Senhor, em nome de Jesus te oramos. Diante de tudo que eu preguei, eu quero fazer uma pergunta para você. O que é que você escolhe, amados? O que é que vocês vão escolher? Você que está aqui nessa noite. Você não está aqui por acaso, você não veio aqui do nada. O que é que você escolhe? Deixa eu lhe perguntar sinceramente. Você escolhe continuar na mesma coisa? Do mesmo jeito? Ou você faz uma decisão hoje de dizer, eu quero ser cheio do Espírito Santo? Se você já recebeu o batismo com o Espírito Santo, deixa a luz acesa, por favor. Se você já recebeu o batismo com o Espírito Santo, você pode dizer aí em casa, você que está me assistindo aqui, aí, você pode, aí onde você está, se ajoelhar e dizer, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Se você ainda não foi batizado, você pode dizer, eu quero ser batizado, eu quero ser revestido com este poder. Porque tem uma obra para ser realizada que eu não posso fazer na minha carne. E eu jamais vou conseguir o meu destino, aquilo para o qual eu fui criado, se eu não estiver plenamente no centro da tua vontade, fazendo o que tu me chamas a realizar. E isso não pode ser feito naturalmente. Então me enche com o poder, me batiza.